Eu sou o pastor Renato Kroger e nesse vídeo falarei sobre a disciplina do estudo, baseado no livro chamado Celebração da Disciplina, de Richard Foster. Até o momento foram 4 vídeos com uma série de estudos, onde foram tratados temas como a importância das disciplinas espirituais, a meditação, a oração e o jejum. Nesse vídeo, encerramos o grupo de disciplinas que Richard Foster denomina de disciplinas interiores. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, recomendo que acesse ao canal do YouTube da Igreja Cristã Evangélica do Mandaqui e lá você encontrará todos esses estudos anteriores. O propósito do estudo das disciplinas espirituais é a transformação total do ser humano. Por meio desses estudos, o conceito é substituir antigos hábitos destrutivos e arraigados em nossas vidas por novos hábitos que geram vida. A disciplina do estudo vem ao encontro dessa proposta de transformação. É interessante observarmos como o estudo, de maneira geral, afeta a vida das pessoas, tanto a falta dele quanto o excesso, e também como é capaz de direcionar as nossas vidas. Pense, por exemplo, nas escolhas que fazemos ao decidir qual o tema do livro, da palestra, do vídeo que nos interessa. Não conseguimos estudar todas as áreas de conhecimento e acabamos concentrando nossas preferências nos temas e conteúdos que nos familiarizamos ou preferimos. Nossas escolhas também são afetadas pelo momento que estamos vivendo. Se estamos com dinheiro ou com falta dele, se estamos com pouca saúde ou altamente empenhados em atividades físicas, se somos casados ou solteiros e assim por diante. Então, em parte, fazemos nossas escolhas de estudo com base no que temos preferência e, por outro lado, naquilo que somos dirigidos a buscar conhecimento. O apóstolo Paulo, na carta que escreveu aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, afirma que somos transformados pela renovação da nossa mente. O texto diz assim: "E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus." Não vos conformeis com esse século tem o sentido de não tomar a forma. As pessoas estão arraigadas aos sistemas que os homens criaram. Mesmo morando nesse mundo conturbado, injusto, confuso, devemos viver nele como verdadeiros herdeiros do reino de Deus, que contrasta com esse mundo, pois o reino de Deus é o reino de paz, de alegria e de justiça. A não conformação com esse mundo em que vivemos, ela ocorre pela transformação da nossa mente, da nossa maneira de pensar. Quando ajustamos nossa mente à maneira correta de pensar, abrimos o caminho para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esta compreensão nos dá entendimento sobre a atribuição que muitas vezes fazemos da responsabilidade de Deus por todas as coisas que acontecem. Muitos atribuem a Deus a responsabilidade por guerras, conflitos, separações conjugais, sofrimentos, doenças e tantas outras coisas, e não levam em consideração que esta não é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas sim consequência do nosso distanciamento da direção de Deus. Em Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7, encontramos Deus alertando a Caim sobre a intenção do seu coração em matar seu irmão Abel. O texto diz assim: "Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo." Caim não deu atenção à voz de Deus e deixou a sua vontade prevalecer e assim cometeu o primeiro homicídio da história da humanidade. Podemos entender que há uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus que pode estar distante da nossa vontade, e quando decidimos escolher a nossa própria vontade, estamos assumindo os riscos de uma vida que não está alinhada com a vontade de Deus. E assim, não podemos culpar a Deus pelos resultados ruins das nossas decisões. Paulo ensina que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nossa mente distorcida pelo pecado e influenciada pelo diabo nos leva a crer que fazer a vontade de Deus é ruim e é desagradável,
pois ninguém é perfeito e, acima de tudo, é chato e desagradável vivermos a vida cristã. Paulo não diz que a vida toda é boa, perfeita e agradável, mas que a mudança da nossa maneira de pensar nos leva a desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus nesse mundo complicado e sermos mais felizes. Quantos de nós se lançaram completamente nas mãos de Deus e foram decepcionados por Ele e que não receberam muito mais do que haviam pedido? Quantas vezes Deus, por amor e misericórdia, não consertou nossos caminhos e erros? Na realidade, a imperfeição da nossa vida não torna Deus nem sua vontade imperfeitos. A Bíblia nos ensina que Deus permite que façamos coisas por causa da dureza do nosso coração, não porque é da sua vontade. E também nos desafia a vivermos uma vida de completa obediência a Ele e como isso nos torna felizes. Tentamos entender e trazer alegria à vida cristã à nossa maneira. Uns buscam no legalismo e perfeccionismo, outros na liberalidade. E há tantos e tantos conceitos confusos na mente das pessoas sobre o que é a alegria cristã e como desfrutá-la verdadeiramente. O mesmo apóstolo Paulo também nos ensina em 1 Coríntios capítulo 2, versos 14 e 16 o seguinte: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Enquanto não entregarmos nossa vida a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nossa mente estará presa aos rudimentos desse mundo. Aqueles que o aceitaram têm a liberdade para usufruir da mente de Cristo e transformar sua forma de pensar. Cada um de nós possui características diferentes. Aqueles que gostam mais de leitura, outros de estudo. Alguns são seletivos sobre qual tipo de leitura se dedicam mais. E não podemos exigir de ninguém e atribuir nossa proximidade a Deus pelo conhecimento intelectual que adquirimos. Há homens e mulheres célebres que atingiram um grau de conhecimento extraordinário, mas rejeitaram a direção de Deus para suas vidas. No livro de Atos, no capítulo 4, encontramos os apóstolos Pedro e João sendo levados pelas autoridades religiosas da época ao Sinédrio para questionarem sobre as suas atitudes. No verso 13, essas autoridades afirmam que eram homens iletrados e incultos, mas estavam admirados com a autoridade com que falavam e que reconheciam que eles haviam estado com Jesus. Embora não tivessem uma educação primorosa, a diferença deles é que estavam cheios do Espírito Santo. O estudo é válido para todas as áreas de conhecimento humano e não é diferente para o estudo da Bíblia. Para determinadas responsabilidades, é necessário exigir um conhecimento mais profundo em determinados temas. Não podemos desejar que todos tenham conhecimento profundo da língua portuguesa, mas a dedicação ao seu estudo nos proporciona maior facilidade e melhor compreensão de textos. Não podemos exigir que todos se dediquem ao estudo das línguas originais bíblicas, o grego e o hebraico, mas seu conhecimento contribui para pastores a realizarem uma interpretação bíblica mais adequada. Mas também não podemos atrelar conhecimento com experiência com Deus. Há muitos servos de Deus, grandes em seu reino, que não sabem sequer ler, mas seu conhecimento da vontade de Deus os torna mais sábios do que tantos detentores de grandes títulos acadêmicos. Com o estudo, nossa mente é capacitada a mover-se em determinada direção. Aquilo que estudamos determina os hábitos que serão formados. O processo que ocorre no estudo é diferente do que ocorre na meditação. A meditação ela é devocional, o estudo ele é analítico. O estudo abrange a esfera verbal e a não verbal. Ler livros e ouvir palestras é uma parte do estudo. Outra parte não verbal inclui observar a realidade das coisas, dos acontecimentos e fatos e refletir sobre a vida.
Veja o exemplo da visão poética que está descrita no Salmo 104, nos versos 1 e 2, quando o salmista descreve como ele observa e vê o céu. O texto diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina. Ele ressalta a grandeza e glória de Deus, comparando o céu como as cortinas da casa de Deus. Tem uma canção baseada nesse salmo que diz assim: E são as cortinas da tua morada, os céus, numa noite estrelada. Sem todo o conhecimento que temos hoje sobre astronomia, o salmista podia refletir sobre o que o céu significava para ele. O estudo compreende 4 passos: a repetição, a concentração, a compreensão e a reflexão. A criança aprende pela repetição. Com o passar do tempo, adquire a capacidade de compreender. Assistir a um desenho por repetidas vezes dá à criança a segurança que ela precisa. Repetir versículos bíblicos para a criança é extremamente importante. Ela pode não ter compreensão total do seu significado, mas aprenderá e certamente compreenderá seu significado no futuro. Quando era muito pequeno, eu li na parede da igreja onde meus pais frequentavam o seguinte texto: Quem crer e for batizado será salvo. Eu não sabia o significado daquele texto, mas eu nunca mais o esqueci. E hoje entendo sua importância para a minha vida. Ocupar a mente e das crianças com conteúdos saudáveis é muito importante. Paulo descreve em Filipenses capítulo 4, verso 8 o seguinte: Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há e louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Estudar não é uma atitude simples, ela exige esforço e técnica, exige vontade. Muitos não gostam e se esforçam, outras pessoas aprendem a gostar. Alguns desprezam o estudo, outros supervalorizam o estudo. O sábio Salomão escreveu em Eclesiastes, capítulo 12, verso 12, o seguinte: Filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Isso não é uma autorização para a falta de estudo, mas o cuidado para os seus limites. O estudo exige humildade. Muitos confundem acúmulo de informação com conhecimento e tentam adquirir conhecimento e manter tudo na mente. Isso pode nos trair e fazer muitas vezes desistir. Para enriquecer nosso conhecimento é necessário ouvir a outros. É necessário discutir opiniões diversas. E por isso eu recomendo, por exemplo, a participação de clubes de leitura, onde você lê um livro com outras pessoas e depois vocês compartilham suas experiências e reflexões. O livro mais importante a ser estudado é a Bíblia. Não para adquirir informação, mas para ser transformado. A Bíblia é a palavra de Deus viva que poderá realmente transformar a sua vida. Se nos sentimos limitados ao estudo, que já passou o nosso tempo, eu quero encorajar vocês a desenvolver conhecimento bíblico por meio da escola bíblica, da participação de grupos de estudo bíblico. São ambientes propícios para o crescimento. Por outro lado, se você convive com crianças e jovens, incentive-os a estudar. Eu sou do tempo de fazer retiros espirituais com o objetivo único de estudar a Bíblia com outras pessoas. Eram feriados prolongados, dedicados a estar juntos para ter mais tempo com Deus. Hoje, se o acampamento não tiver piscina e quadra, será difícil encontrar jovens desejosos de participar. A motivação é outra. Isso ocorre também com adultos. O retiro de casais deve ser num bom hotel, com toda a infraestrutura de mordomia para o casal sair de sua rotina familiar e poder desfrutar daquele tempo juntos. De novo, a motivação é outra. Parte disso ocorre porque as pessoas estão tão cansadas de suas rotinas, que se ocupam de eventos que possam unir suas necessidades de descanso com uma parte espiritual, mas não muito intensa para não cansar também.
Mas, quando estão em sua rotina, não encontram tempo para desfrutar da presença de Deus. Então eu me pergunto, quando dedicarão mais tempo para Deus? Pois ora estão atarefados com as suas rotinas e ora precisam de tempo para descansar das suas tarefas. Então que você não possa participar de um acampamento ou retiro, que tenha gostosos momentos de descanso, brincadeiras e alegria. Isso tudo é muito importante. A questão é a sua real motivação e para onde você está dirigindo a sua vida. Se os nossos filhos não nos verem se dedicando ao estudo da palavra de Deus, não encontrarão em nós a referência e o estímulo que precisam. Nos acostumamos a viver a vida cristã como uma rotina, eventos em que eu devo participar para me desincumbir da minha responsabilidade e não para buscar conhecimento real de Deus para a minha vida. O reflexo disso é uma vida apática, superficial e sem direção. Nossos filhos terão a mesma direção que a nossa. Não nos conformemos com esse século, aprisionados com as estruturas criadas pelos homens, mas vivamos na plenitude daquele que é o autor da vida e conhece cada dia das nossas vidas, sem mesmo eles ainda existirem. E que Deus nos abençoe.